dele, soberano Deus, grande Pai. Nós colocamos Deus na vida do Deus, irmão, do seu irmão. Deus, que eu venha estar abençoando ele, abençoando o seu lar dele, os empregos dele, cada área da vida dele, que vem perto, Deus, que mesmo dia que ele fez prática, ele não ia mesmo, Deus, que eu venha esconder ele debaixo da tua casa. Deus, bendice, Pai, guarda, abençoa ele, Deus, fortaleça ele, direciona ele, Deus, fortaleça as raízes dele, Deus, com a presença cada dia. Deus, que quando ele pregar, não venha falar a ele, mas do Senhor através da vida dele, que ele venha ser instrumento do Senhor cada dia, meu Deus. Abençoa ele, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor trouxe hoje aos nossos corações está no livro de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Livro de João, capítulo 2, verso de número 1. É uma palavra muito interessante, igual todos nós já ouvimos falar e já quase decoramos ela, que é sobre as bodas de Caná, da Galileia. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná na Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 6 pedretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, se manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Somente a pé, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor sobre as nossas vidas, grande é o Senhor que nos trouxe até aqui. Enche-nos, ó Pai, da tua palavra, enche-nos do teu amor, ó Pai, traga discernimento, sabedoria, Pai, para que possamos nos encher da tua palavra, porque essa é a melhor parte. A melhor parte é poder ouvir a tua voz, sentir o teu cheiro suave, sentir o Senhor falar aos nossos corações, sentir o falar do Senhor abrir a nossa mente, ó Pai, e esclarecer todas as dúvidas, consolar os nossos corações, ó Pai, através de palavras de sabedoria e de entendimento. O Senhor sabe aquilo que nós passamos, o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos, o Senhor sabe sobre a necessidade de cada um aqui presente. Assim, ó Pai, fala com cada um aquilo que é necessário ser dito, fala conosco, ó Pai, aquilo que é necessário ser explicado, e encha-nos da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glorifica o Senhor com a salva de palmas. Irmãos, é interessante que a gente vai ler na Bíblia, cada vez que a gente lê, a gente percebe algo diferente. É realmente uma palavra muito viva e muito eficaz na nossa vida. As coisas interessantes de Deus. Aqui
no versículo de número 11, está escrito assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O interessante é que Jesus começa seu ministério num casamento. O próprio Cristo começa seu ministério fazendo um milagre dentro de um casamento. E o ponto interessante é que quando você abre a Bíblia, quando Deus começa a tratar o homem, no primeiro versículo, nos primeiros versículos ali que ele está criando o homem, ele cria um homem e em seguida ele cria a mulher, fazendo ali um casamento. E o ponto-chave é que no final da Bíblia acontece um outro casamento. Então que entre Jesus e a igreja do Senhor. Então como que Jesus não começaria seu milagre, seu trabalhar na vida das pessoas fora de um casamento? Você já parou para imaginar o que é o casamento? Um homem encontrará sua mulher, largará sua família, largará sua família, seu pai, sua mãe, se unirão e se tornarão uma só carne, para sempre, uma só carne, um só. É o bem que está vivo numa só carne. Então, é uma mudança de vida completa, aonde nós agora temos uma outra pessoa que nos apoia, uma outra pessoa que está ao nosso lado, mudando tudo aquilo que tem sobre as nossas vidas. E tem alguns pontos sobre uma cura espiritual no relacionamento que nós necessitamos estar sempre atentos, e que nós devemos estar sempre prestando bastante atenção, para que nós sejamos completamente impactados e tenhamos uma verdadeira mudança de vida. Os 4 evangelhos citam o batismo de Jesus, a mesma palavra. Eis que o Senhor veio para batizar, João Batista estava ali batizando, e aí, de repente, Jesus aparece. João vira para Jesus e fala: eu careço ser batizado e o Senhor vem até mim. E aí, Jesus fala assim: deixa isso por enquanto, para que assim seja. Então, João Batista, todos os 4 evangelhos citam a mesma coisa: os céus se abriram e viram o Espírito de Deus descer em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e escutaram uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem me alegro. Todos os 4 evangelhos, e os 4 evangelhos dizem que ele é induzido, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando ele volta, ele já encontra com seus discípulos. São 4 discípulos que ele encontra, e eles são convidados para um casamento. Convida o Senhor para a sua vida, convida o Senhor para a sua casa. Aonde o Senhor Jesus está, haverá milagre. Aonde o Senhor Jesus está, Ele consola. Quando 2 pessoas buscam a Cristo de forma unida, eles se tornam mais próximos um do outro. É como se fosse uma pirâmide, aonde uma ponta está de um lado e a outra ponta está do outro, e Jesus está no centro, da parte de cima. Se os dois buscam a mesma coisa, quanto mais próximos de Cristo, mais unidos eles vão estar. Quanto mais você busca Cristo, mais unido você vai estar. E o primeiro ponto chave são as alegrias. Todo mundo, quando casa, você não casa pensando em ser triste. Você não se relaciona com a pessoa pensando em ficar triste. Você se relaciona com a pessoa pela alegria que ela traz nos seus olhos, pela alegria que ela traz
não é isso? A gente se envolve com as pessoas, com amizades, às vezes não só no casamento, mas amizades e qualquer relacionamento que a gente tem entre pessoas, a pessoa te traz um abraço, te traz uma alegria, por isso você gosta de estar próximo daquela pessoa. Mas às vezes o vinho acaba. Às vezes esse vinho começa a acabar. E o primeiro ponto que nós temos aqui, que é no capítulo 2, versículo de número 3, a mãe de Jesus, o que ela faz? Ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia de onde havia vindo o filho dela, quem gerou aquele menino. E a primeira coisa que ela faz, quando as pessoas falam com ela, o vinho está se acabando, ela vai buscar aquele que pode fazer o milagre. Aleluia. Ela busca Jesus. Glória a Deus. Será que nós estamos buscando Jesus na hora que o vinho tem acabado? Na hora que a alegria tem saído? Será que nós estamos buscando Jesus? Como nós chegamos aqui, estávamos comentando, a Bruna estava comentando com a Cristo de Jó, que ela teve um sonho e depois, olha o culto. Eu não conversei com a Bruna, sabe que ela falou, Bruna, abre o culto. De repente ela abre o culto falando, confia no Senhor. E olha a pregação, confia no Senhor. A gente não sabe os problemas que nós temos, os problemas que nós vivemos. Eu não estou na sua casa para saber o seu relacionamento com o seu esposo, como você se relaciona no seu emprego com as pessoas que estão à sua volta. Eu não estou próximo de você para saber como você está. Quem está lá é você. Você tem que saber que tem coisas que a gente tem que levar para Cristo. Os problemas nossos, a gente tem que levar para Jesus. Porque não está em nós a solução dos problemas. Tudo é algo mais além. E às vezes nós achamos que são coisas carnais do dia a dia. E quando a gente vai ver, tem uma obra ali trabalhando para te causar impedimento, para te causar frieza, para você se separar das outras pessoas, para você se separar dos seus amigos, para destruir o seu casamento, para destruir os relacionamentos que você tem. Às vezes você é uma pessoa popular, uma pessoa que conversa, que tem facilidade de conversar com todo mundo, e de repente as pessoas começam a se afastar de você. Você não observa, mas nós devemos voltar os olhos para Cristo. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não sinto mais a alegria que eu sentia? Por que o meu casamento esfriou? Por que a minha vida espiritual esfriou? Por que o meu relacionamento com o Senhor esfriou? A gente tem que buscar aquele que pode realmente resolver o problema. Como eu já escutei a Cristo falar aqui diversas vezes, tem pessoas que não vão resolver o nosso problema, então não adianta você sair desabafando com todo mundo. Não adianta você sair falando para todo mundo, oh, minha vida está tão triste, oh, minha vida está tão assim. Irmão, como que está a sua vida? Está tudo bem. Como que está a sua vida? Está tudo bem. Mas Deus sabe quando eu dobro o joelho, o que está passando na minha vida. Deus sabe que às vezes eu saio daqui e subo no monte sozinho, e lá eu deito, eu choro, eu grito, eu falo o que eu tiver que falar com Deus. Lá eu resolvo o meu problema. Aqui eu sou adorador de Cristo. Se você chega perto de mim frio, está tudo bem, irmão. Está tudo bem. Se você causa mágoa, se você em algum momento causou mágoa em mim, ou saiu falando alguma coisa a meu respeito, você acha que eu vou sair brigando com você, irmão? Não. Vou lá em cima e falar assim, Senhor, eu estou triste por causa disso, disso, disso. E quando as pessoas me perguntam, você está bem? Estou bem. Está tudo bem. Mas eu vou lá em cima e falar com Deus. Senhor,
resolve o problema. Me ajuda. Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que eu devo fazer. Às vezes as pessoas trazem problemas para você e você não sabe nem o que você responde. Você fica mudo, mas o que eu vou falar? E você olha e fala assim: Senhor, Tu é a honra, Tu é a glória. Eu vou para a igreja para falar no Teu nome. É a palavra do Senhor que está lá, não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. É o Senhor que tem que defender a minha palavra, é o Senhor que tem que defender a sua palavra, porque eu não vim aqui para pregar a minha palavra. Isso é tão interessante, irmãos, que eu estava lendo o livro de Gênesis, o livro de Números, Gênesis não Números. Tempo passado ele fala sobre Coré. Ele junta 250 homens, vão lá falar com Moisés. Quem é esse Moisés que se intitula rei sobre nós? Quem é esse cara? Quem que está achando que ele é? Depois de ver tantos milagres, eles vão falar assim: quem que levantou esse Moisés para falar conosco, para tirar a gente do Egito, trazer a gente para o deserto, para a gente morrer? E aí eles sobem para falar com Moisés. Na hora que eles chegam lá, Moisés rasga a luz e fala: o que vocês estão fazendo aqui, seus meninos? Moisés falou assim: manda chamar o pai desses meninos, manda chamar o pai desses meninos aí, que é tudo menino novo, manda chamar o pai desses meninos aí, que eu vou conversar com eles. E aí o pai deles manda recado para Moisés: ô Moisés, isso aí que os meninos estão falando é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Quem é você? Nós não vai vir não. Moisés pega, toca, vou lá falar com eles. E aí vai a multidão atrás, né? Moisés está indo, aí vem a multidão atrás de Moisés. Moisés chega perto deles e fala assim: aqui, Moisés é até duro. A Bíblia fala que ele é o mais calmo de todo o povo, mas ele é até um pouco duro. Mas ele fala assim: o que eu falo não é de mim, o que eu faço não sou eu quem faço, é Deus quem manda, e é Deus quem defende a palavra dele. Se eu estiver falando de mim, que eu seja envergonhado, mas agora, se a palavra que está saindo dos meus lábios vem de Deus, que a terra se abra e que leve vocês vivos, e que leve vocês, e que a terra se abra e engula vocês vivos, leve vocês vivos para o inferno. Na hora que Moisés acaba de fechar a boca, a terra se abre, engole todo mundo, engole as duas casas, 250. E de repente os que estão atrás olham um para o outro e falam assim: eles olham para o outro assim, a terra abriu e ó, cada um para sua casa. E cada um corre para sua casa. Por quê? Porque a terra se abriu. E às vezes a gente entra em brigas querendo defender a nossa palavra, mas nós não estamos aqui para falar a nossa palavra. O que sai dos meus lábios é aquilo que Deus deseja falar com a igreja. A minha oração é para que Deus fale com a igreja. E se por um acaso que eu falar aqui não estiver escrito na Bíblia, por favor, chega perto de mim e pergunta: olha, eu não sei aonde está escrito isso. Se eu estiver falando alguma coisa de errado, eu peço desculpas. Mas agora, se você está ouvindo a palavra do Senhor e está sentindo impactando na sua vida, é porque não é dos meus lábios, é o Senhor que está falando. E aprenda todo o tempo, entrega os seus problemas na mão daquele que pode realmente resolver desde o começo até o fim, porque Ele é quem pode resolver a situação que você está vivendo. O segundo ponto
já está no versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele cita a mulher, não é de forma pejorativa, não é destratando a posição dela de mãe, mas é tratando ela como uma mulher, tratando ela como uma pessoa buscando a Cristo, não buscando Jesus, buscando o Cristo. Não é de forma pejorativa que ele foi falando aqui, mulher. E as coisas de Deus nunca chegam em atraso, chega na hora certa. A gente costuma falar assim, ela tem uma frase antiga que fala assim, o Senhor chega, como é que fala? Isso. Às vezes a gente fala assim que o Senhor chegou atrasado, mas chegou ainda. Mas Jesus não atrasa, é na hora certa. Gideão chama Israel, levanta o povo de Israel e fala assim: vamos lá lutar uma batalha contra a Síria. Sabe o que o Senhor faz? Ei, Gideão, é muita gente. E se vocês forem nesse exército todo aí, vocês vão falar que vocês venceram porque foi muita gente. Diminui esse povo aí. Vai lá no tanque lá e manda eles beber água. Os que se dobrar, está fora. E aí o bocadinho se dobra. Gideão, não, tem muita gente aí. Vai lá, de novo, fala outra coisa. Até chegar nos 300. 300 homens contra o exército inteiro. Aí não tem como falar, mas não é Deus. Ali Deus queria mostrar que Ele era Deus. Glória a Deus. E na hora certa, mostrando na hora certa que Ele era Deus. O Senhor vai chegar na hora certa. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda tinha um restinho de vinho. É como se tivesse. Eu gosto de ler e fico imaginando as coisas, sabe? Porque ela chega e fala assim: o vinho está acabando. Não acabou ainda. Está acabando. Se o vinho está acabando, ainda tem um restinho. Então pode ser que Jesus jogou a água e a água encheu ali. E o vinho rendeu, jogou um pó. Tinha um pó lá no fundo, um pozinho de suco. Daquele de suco de 10 centavos antigo. E aí jogou um pouquinho ali. Aquele negócio, pozinho desse tantinho assim, ó. Faz 2 litros de suco e é adoçado. E é adoçado já. Então assim, fica com a esperança assim, tem um restinho. Às vezes ele jogou, a uva estava bem amassada, o suco encheu, jogou um pouquinho de açúcar. É suco bom. Ainda não é chegada a minha hora, tem que acabar tudo. Quando acaba a sua esperança, começa a fé. Pegou? Aleluia. Quando você coloca as coisas na mão do Senhor, você vê e fala assim: não tem mais solução. Agora é só Deus. Essa é a hora. Aleluia. Essa é a hora que o Senhor vem e fala assim: agora é a hora. Eu estava esperando ele falar isso. Estava esperando ele entregar as minhas mãos. Estava esperando ele entregar o problema nas minhas mãos para que eu possa realmente resolver. E aí, no versículo 5, ela vira para ele e fala assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Aprenda a ser obediente. Aprenda a ser obediente. A obediência quebra o jugo.
A obediência quebra o jugo. Irmãos, a fé, ela é algo tão impressionante. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, a partir do versículo 17. Nós temos o nosso pai Abraão como pai da fé. E olha o que ele fala. Como está escrito: formai de muitas nações de constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, a esperança praticamente já tinha acabado, mas ele ainda acreditava. A esperança, a segunda esperança ali é a fé, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. 19. Não, 19, isso. E não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, porque Abraão já tinha 99 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já tinha 90, imagina uma mulher de 90 anos, tendo um filho, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, a situação era completamente contrária. Moisés Abraão com 99 anos, Sara estéril com 90 anos de idade, ainda assim gerou um filho. Então, irmãos, creia no Senhor, ainda que pareça difícil, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça loucura. Não choveu, ninguém conhece a chuva. De repente, uma voz vira para um homem e fala assim: constrói uma arca e passa as medidas certinho, porque vai chover e vai acabar com toda a terra. E o homem passa 30 anos construindo uma arca, sem chuva, sem ver chuva. E de repente ele entra dentro de uma arca, a porta se fecha, e 7 dias depois começa uma chuva de 40 dias e 40 noites. Porquanto um menino que vai lá, pega um urso, mata um leão, de repente, ninguém dá nada para o menino, de repente chega Samuel: eu vim aqui para ungir um rei. Não, vamos trazer meus filhos aqui, ué. Traz o filho, traz o outro, traz o outro. Não é nenhum desses, não. Tem outro filho seu escondido ali. Ah, tem um pequenininho, ruivo, meio vermelho, lá no campo, está cuidando das ovelhas. Chama ele lá. Não deixei. Esse é quem vai ser Deus. Esse é o menino que eu quero. E aí, irmãos, quando eles se entregam a Jesus, quando você aprende os tópicos, aprende os pontos-chave, aprende as coisas que Deus está falando para você, se entrega na presença do Senhor, se entrega na vida próspera do Senhor, e ele começa a trabalhar. Aí ele começa a trabalhar. Aí ele olha e vê os olhos de água, cheio de água, porque o judeu, ele tinha uma mania de lavar a mão. Toda vez que vai comer, ele tinha um processo de purificação, que é a limpeza, né?
Em Mateus 23, 25, 26 está assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, pois vocês lavam, o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vos conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Porque eles tinham o costume de ficar se lavando as mãos, mas enquanto por dentro não havia mudança. E a palavra do Senhor traz vida, e a vida vem de dentro para fora. Então primeiro a gente se lava por dentro, com essas coisas a gente se lava por dentro, colocando a nossa fé em Cristo, depositando em Cristo a nossa esperança, depositando em Cristo a certeza da vitória, depositando em Cristo a nossa mudança de vida, porque a água simboliza a vida. Então, o que o Senhor fala? Enche essas talhas de água. Ele não usou as talhas velhas. Em outros velhos não se faz vinho novo. As suas alegrias ficaram lá. Aquilo que você viveu de alegria é passado. Guarda na sua memória para você lembrar de onde é que você veio. Aquelas alegrias do princípio do casamento, sabe? Aquelas alegrias do princípio do relacionamento, sabe? Aquelas coisas boas. Você pode guardar na sua memória. Pode guardar elas na sua memória. Eram boas. Ninguém está julgando o vinho antigo. Aquelas coisas boas que você viveu na presença do Senhor, guarda elas na sua memória aí, guarda aí. Mas aquelas alegrias eram aquelas alegrias. Porque agora, nas talhas novas, nas talhas que estavam ali para a purificação, o Senhor fala para eles assim: enche de água. E eles começam a encher de água, colocar toda a vida, toda a água, encher até a tampa, coloca tudo, até a tampa, até derramar. Os servos sabiam que eles estavam colocando ali. Não é difícil para o Senhor, não é difícil para Deus. Ele só fala assim: enche as talhas de água, até as talhas da purificação que são de pedra, encha elas até a boca com água, com a vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você tem para entregar na mão do Senhor, com tudo que você tem para entregar na mão do Senhor. Agora vai, pega essa, irmãos, olha a simplicidade da mudança de tudo aquilo. Encheu de água, enchi. Agora pega e leva lá. Agora pega essa água e leva lá. Eu fico imaginando Jesus sentado na beira assim, sentado olhando assim. Agora vai lá, sério. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Vai lá, sério. E aí, na hora que aquele mestre de festas experimenta a alegria nova, a vida nova, a obra que o Senhor fez, aquilo que o Senhor trabalhou, aquilo que o Senhor renovou, porque as alegrias que eram boas agora são melhores ainda. Aquilo que você viveu que foi bom agora é melhor ainda. O seu casamento que antes era bom agora é melhor ainda. Os seus relacionamentos que você tinha agora são melhores ainda. Porque agora você se esquece de pessoas que adoram a Deus, aonde você começa a confiar nas pessoas que estão à sua volta. Porque antes você tinha uma alegria quando você estava próximo das outras pessoas, mas você ficava na dúvida: será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Será que essa pessoa é um amigo verdadeiro? Mas agora, irmão, na presença do Senhor, se a pessoa te falhar, Deus vem e vira para você e fala para você assim: ei, cuidado. Você tem alguém, um amigo tão fiel, que te avisa do que está escondido, do que está no oculto e escondido. Você agora tem um amigo tão fiel
que te revela o que está em oculto e escondido. Porquanto um moço olha para fora e sai para pegar uma água, ele abre a porta assim, sai para pegar a água. Na hora que ele vai pegar a água, tem um exército diante dele. O moço de Eliseu sai para pegar uma água de manhã, tem um exército na frente dele. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele volta. Eliseu está cercado e é só nós dois. E aí, sabe quem que é o amigo dele? Ele me fala assim: oh, meu Deus do céu, você não aprendeu ainda não, meu filho? Você não aprendeu ainda não? Mas são os que estão conosco, Deus está com eles, Senhor. Glória a Deus. Eu falo assim: Senhor, abre os olhos dele, deixa o moço lá fora, vai lá fora de novo e olha. Na hora que ele sai e olha, as colinas repletas de anjos, porque agora você tem um amigo fiel que te guarda, que te protege, que te livra de todo mal, que cerca você e te guarda, ainda que as coisas estejam ocultas e escondidas. Ele te fala assim: ei filho, vai com calma nesse caminho aí. Ei filho, você está com esse problema? Eu vou resolver para você. Ei filho, você está com esse problema? Eu vou te ajudar. É só você ouvir a minha voz, é só você ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Porque as alegrias que você viveu, você vai ver agora mais e melhor. Mais e melhor. Aí você começa a ver pessoas que depois de anos vivendo junto com outra pessoa, você fala assim: por que a fulano de tal é tão feliz? Porque ele está cercado. Porque ele sabe quem protege ele. Porque ele sabe quem está com ele. Porque nós que vivemos da palavra, não estamos preocupados com a gratidão das pessoas. É bom. Quando as pessoas vêm e te agradecem, é bom. Mas não é o alvo. É bom quando alguém vira para você e fala assim: obrigado, você me ajudou. Mas se não vier, eu tenho certeza que Deus está em cima olhando e falando assim: ei filho, eu sei que você deu o melhor. Eu sei que você fez o que você podia. Às vezes você está achando e fala assim: Senhor, a única coisa que eu vou fazer para ajudar os irmãos, porque eu não tenho palavra boa, eu não sei conversar, eu não sei ajudar, eu não tenho como ajudar. Eu vou lá na igreja e eu vou passar uma vassoura para os irmãos que chegarem lá, encontrar uma igreja limpa, para poder falar com o Senhor. E aí você vem sozinho, passa a vassoura na igreja. Mas Deus lá no céu está vendo que tudo aquilo que você fez foi o melhor que você podia dar. Ele estava lá em cima, no templo, junto com os discípulos, olhando todo mundo colocando na casa de oferta. De repente chegou uma mulher e coloca 2 moedas. E aí o Senhor fala assim: essa aí deu tudo de ti. Às vezes você vê as pessoas dando muito, mas é porque elas são capazes de dar muito. Mas Deus sabe o quanto você é capaz de dar. Deus sabe que às vezes a gente só pode dar um pouquinho. É a capacidade que a gente tem. Deus sabe disso. E Ele vai te abençoar por isso. Ele sabe que você está entregando o seu melhor, que você está entregando tudo que você tem. Ele sabe da capacidade que cada um tem. Gostaria que vocês se colocassem sobre os seus pés.
Vou chamar o Diego aqui para ele louvar um hino por nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos capacite. Então, irmão, vou te convidar a orar para que o Senhor possa entrar com provisão, com providência, com sabedoria e com amor, para que nós possamos viver o melhor de Deus, para que as alegrias que foram se tornem ainda melhores em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor sobre as nossas vidas, grande é o Senhor que nos traz paz, grande é o Senhor, Pai, que nos livra de todo mal, nos abençoa e nos enche de graça e autoridade, transforma-nos, Pai, em poder e graça e em luz. Cubra, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, de amor. Cubra, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai, enchendo do teu amor e da tua luz. Reflita em nós a tua presença, reflita em nós o teu amor, ó Pai, para que possamos viver o extraordinário, para que possamos viver, ó Pai, aquilo que aqueles servos sabiam que estava acontecendo. Porque aqueles servos, ó Pai, colocaram água, eles sabiam que eles estavam colocando água, mas eles viram o milagre do Senhor se transformar em vinho. Eles viram que foi uma palavra simples. Ó Pai, muda a nossa estrutura. Entre nós, ó Pai, com alegria, visita a nossa casa, o nosso lar, visita os relacionamentos, ó Pai, aqui preenchidos e aqui representados. Visita, ó Pai, as nossas casas, ó Pai. Assim como Zaqueu estava e subiu naquela árvore, e o Senhor disse: ei, Zaqueu, desce depressa, vem aqui, eu vou lá na sua casa agora. Vai lá, ó Pai, e entra lá, Senhor meu Deus. Vai lá, ó Pai, entra, Senhor meu Pai, botando aquilo que é necessário ser mudado, enchendo de fé, de esperança e de amor, enchendo de luz, de graça e autoridade, movendo, ó Pai, diante da mais complexa situação. Ó Pai, às vezes, Senhor meu Deus, tem situações em que nós não sabemos o que havemos de fazer, mas existe um Deus no céu, existe um amigo, um Pai cuidadoso e zeloso, que não é homem para mentir, e nem filho do homem para que possa mentir e se arrepender, mas um Deus que guarda, protege e ajuda na hora certa, renovando as alegrias e o amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar
Pai. Faz um milagre, Pai, nos nossos lares, na nossa casa. Faz um milagre, Pai, aonde é necessário ser feito, Pai. Enche-nos, ó Pai, de Ti. Enche-nos do Teu amor e da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento eu vou pedir a Lene para estar orando pela campanha que nós temos, que nós estamos realizando. Sobre batalha espiritual, que o Senhor venha nos abençoar muito. Aleluia, Santo e soberano Deus. Pai, nós queremos, a Deus, na sua fidelidade, na sua vontade, Pai. E mais um era, Deus, dessa campanha, Deus, de batalha espiritual. Eu te peço, Deus, assim como foi ministrado, abre os nossos olhos para que nós venhamos ver, Deus, que maior é o que está conosco, ó Deus, do que aquele que está, ó Deus, lutando contra nós. Deus, abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós venhamos ver a dimensão, ó Deus, a grandiosidade, meu Deus. Ó Pai, a comitiva celestial, Deus, que já foi enviada a nosso favor. Ó Pai, quando nós entrarmos para o nosso lar, ou estaremos de frente, ó Deus, de qualquer um, ó Deus, das nossas batalhas, que nós não venhamos olhar, ó Deus, para o nosso adversário, mas que nós venhamos ver, ó Deus, no mundo espiritual, ó Pai, quão grande já tem sido o seu agir ali, ó Deus, quantos anjos, ó Deus, quanto, ó Pai, o Senhor já tem enviado, ó Deus, para guerrear as nossas guerras. Pai, nós mesmos, nós nada podemos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, ó Pai. O Senhor é grande, o Senhor está à frente das nossas guerras. Ó Deus, que nós não venhamos duvidar disso em momento algum, ó Deus. Ó Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, sempre sabendo quão grande é o exército do Senhor que está guerreando a nosso favor. Ó Pai, nos nossos lares, lá no nosso trabalho, Senhor. Ó Deus, nos nossos relacionamentos de amizade. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que os nossos olhos da fé sejam abertos nessa noite, para que nós venhamos contemplar, ó Deus, quanto que o Senhor tem pelejado pelas nossas vidas. Ó Pai, o Senhor não perde batalhas. Pai, então, ó Deus, nessa certeza, Pai, que o Senhor não perde batalhas, ó Pai, nós te bendizemos e nós tomamos posse, ó Deus, da vitória do Senhor essa noite, em todas as áreas das nossas vidas. Fortalece, meu Deus, cada um aqui nessa noite. Meu Deus, da estrutura espiritual. Deus, em nome de Jesus, que ninguém aqui venha dar lugar, ó Deus, às mentiras do inimigo, às investidas, ó Deus, do adversário contra as nossas vidas. Nos blinda nessa noite, blinda os nossos familiares, ó Pai, blinda os nossos, ó Pai, passa o sangue de Jesus, ó Pai, lá nos nossos lares, ó Deus, que mal algum, ó Deus, tem, ó Pai, poder de alcançar as nossas famílias, as nossas casas, as nossas finanças, tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós, ó Pai, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, infelizmente nós estamos acabando. Ninguém fez. Infelizmente nós estamos acabando. Quinta-feira, culto de oração. Estejamos sempre em oração o tempo todo para que possamos orar e pedir ao Senhor, confiando no Senhor, entregando para Deus. Nós fazemos o nosso círculo de oração, onde a gente ora unido, né? Então, se você puder vir orar, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Domingo, culto de primícias, além de já trouxe algumas coisas ali. Se você quiser trazer um alimento, se você quiser trazer alguma coisa, né? Mostrei para fazer um domingo cheio também. Nossa! Isso é importante. Fala, Deus! Então, nós oramos pelo culto de domingo, oramos pelo culto de oração, oramos pela vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus e eterno Pai. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos deu uma palavra, Pai. O Senhor nos encheu da sua presença. Abençoa-nos e enche-nos, ó Pai, em todo o tempo.
para que estejamos sempre firmados. Que essa palavra, Pai, venha ser guardada no nosso coração em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o culto de oração, Pai, e que nós estamos vendo muitos milagres acontecendo, muitos livramentos acontecendo. Abençoa o culto de domingo, Pai. Abençoa os obreiros que se colocam à disposição para o culto de domingo. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Que seja maravilhosa a presença do Senhor. Ó Pai, que se for necessário haver milagres, ó Pai, para que as pessoas sejam convertidas, que haja um milagre. Se for necessário, ó Pai, apenas a palavra, as pessoas forem capazes de se converter, que seja a palavra, Pai, fortalecida em nome de Jesus Cristo. Mas aquilo que for necessário, Pai, porque o importante é que as pessoas se dobrem diante da presença maravilhosa do Senhor. Seja através da palavra, seja através de milagres, seja da melhor maneira possível, Pai. Usa cada um segundo aquilo que o Senhor trouxe, em nome de Jesus Cristo. Que nós vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus Pai, assim seja. Que a graça de Deus Filho, assim seja. E a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê diz amém. Amém. Nós vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Oh, oh.